aquela ideia de que psicologia perinatal é para psicanalistas caiu por terra. Não existe mais isso, não existe mais isso. Então, dizer que a psicologia perinatal para psicanalista não é mais verdade, isso não é mais uma realidade. Olá, pessoal, espero que tudo bem com vocês. O tema da nossa aula de hoje é qual a melhor abordagem psicológica para trabalhar na psicologia perinatal. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que eu tenho recebido com grande frequência, né? As pessoas que chegam no Mater Online, que começam a descobrir a psicologia perinatal, elas geralmente fazem essa pergunta, então sempre eu recebo essa pergunta por direct, um espaço ou outro, né? Então, eu falei assim, vamos fazer uma live para tirar essa dúvida da galera, né, sobre qual é a melhor abordagem psicológica para trabalhar na psicologia perinatal. Talvez essa também possa ser a sua dúvida, talvez você já saiba, já tenha isso bem aí esclarecido para você. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso, então, já que é uma das principais dúvidas de quem descobre a psicologia perinatal, de quem começa a conhecer essa área, né? E surge, então, essa questão. E muitas pessoas também perguntam, Rafaela, qual é a sua abordagem? Eu também vou falar qual é a minha abordagem nesta live, mas só no final. Então, se você tiver curiosidade, quiser saber qual que é a minha abordagem, fique até o final, então, dessa live, dessa aula de hoje, para que você saiba e descubra aí e mate de vez essa sua curiosidade que fica perguntando nas lives, né? Rafa, qual que é a sua abordagem? Rafa, qual que é a sua abordagem? Né? Então, eu vou falar hoje para vocês também, tá certo? Então, fica até o final aí quem tá interessado em saber. E, claro, saber também a respeito de tudo, né? Sobre qual que é a melhor abordagem para se trabalhar com a psicologia perinatal, tá? Então, a primeira coisa que é importante a gente saber aqui é que a psicologia perinatal, ela é muito nova, né? Que recebe esse nome, vai datar mais ou menos de 2007. Presta atenção o quanto ela é nova, tá? Então, só por volta de 2007 é que começam a surgir, né? Profissionais utilizando muito mais esse termo, psicólogos indo para a clínica e focando nesse nicho, usando exatamente esse termo, psicologia perinatal. No entanto, é importante eu dizer aqui para vocês que a área que estuda a relação mãe-bebê, a maternidade, a parentalidade é muito, mas muito mais antiga que isso, mas bota mais antiga que isso, né? Então, nós tivemos aí os primeiros interessados em estudar a relação mãe-bebê na psicanálise, tá? Sim, a psicologia que vai estudar a relação mãe-bebê, para todo mundo que passou pela universidade, sabe muito bem, né, que nasce da psicanálise. Então, nós temos ali Winnicott, Melanie Klein, Bion, né? A Françoise Douto, tá? Entre outros nomes. Então, são teóricos da psicanálise que se interessaram em estudar sobre a relação mãe-bebê. Para quem se lembra, né? A Melanie Klein, ela falava muito do seio bom, do seio mau. Para quem se lembra de Winnicott, né? Ele falava da mãe suficientemente boa, da preocupação materna primária, tá? Então, os estudos, né, que vão mostrar aí a importância da saúde mental materna, que mostra que existe toda uma relação afetiva, uma relação psicológica, uma relação inconsciente, uma relação emocional, vem dos psicanalistas, tá? E aí, então, a partir disso, como surge dos psicanalistas, tá? Winnicott, Melanie Klein, como eu acabei de dizer aqui para vocês, como surge dos psicanalistas essa noção, essa ideia de investigar cientificamente, né? Os eventos psicológicos, os eventos emocionais da relação mãe-bebê nasce da psicanálise. É que também por volta da década de 70, tá? Mas isso sem contar que a gente teve John Bowlby também teorizando sobre a teoria do apego bem antes também, né? Mas vamos já para a década de 70, mais ou menos, tá? Então, na década de 70, o que acontece?
Os psicanalistas que estudavam Melanie Klein, o Winnicott, o próprio Bion, né, estudando aí essas relações mãe-bebê, eles percebiam na clínica, né, essas queixas. Então, no atendimento, na análise, eles percebiam geralmente que a queixa, ela está lá no começo da vida. A queixa tem relação com a parentalidade, como que aquele sujeito foi criado, foi educado, né? Quais foram os seus primeiros traumas da família, percebe? Então, aí, esses psicólogos, então, né, esses analistas, inclusive, eles começam a perceber algo que seria possível estudar também o fenômeno da gravidez, né? Porque Melanie Klein e Winnicott falavam muito pouco das vivências da gestação, acabavam falando muito mais das vivências do pós-parto. Então, alguns pesquisadores começaram a querer esmiuçar um pouco mais e foram para o período de gestação, tá? Ainda mais porque tem aquela frase de Freud, que alguém pode me ajudar aí, porque eu sempre esqueço essa frase, e eu nunca anoto ela no papel também. Mas o Freud falou mais ou menos assim, ó, existe muito mais informações psíquicas entre a gestação, o período fetal e o nascimento, né, do que a gente possa saber. Existe uma frase célebre, se alguém, por favor, se lembrar, tiver aí na ponta da língua essa frase, escreve aqui, fazendo favor, né? Ele coloca até o termo coesura, caesura, sei lá como é que fala, né, do nascimento. O que ele quis dizer com essa frase? Ele quis dizer assim, gente, eu estou falando sobre o desenvolvimento psicossexual do ser humano porque após o nascimento dele, porque eu não tenho tecnologia nenhuma para falar desse nascimento antes, né? Desse psiquismo, desse desenvolvimento da criança antes, ainda em útero. Eu só consigo dizer para vocês, né, a partir do nascimento dessa criança. Então, por isso que eu falo desenvolvimento psicossexual após, então, o nascimento da criança, né, de 0, né, vai de 0 a 2 anos, que a gente sabe lá, a fase oral, pelo menos, né. Então, ele diz isso, que ele não tem tecnologia o suficiente para estudar o desenvolvimento e o psíquico desde a gestação. Então, o que acontece aí? Os primeiros psicanalistas sacaram isso, falaram, né? E veio uma tecnologia na década de 70, o ultrassom, né? Então surge uma nova tecnologia, existe uma possibilidade da gente conhecer mais a respeito do desenvolvimento fetal, tá? E aí, então, a gente tem com isso esses analistas, né, esses primeiros psicólogos da psicanálise, se interessando em estudar também o período gestacional. E aí surgem, então, as nossas primeiras publicações para essa área que hoje a gente chama de psicologia perinatal, tá? Quem são os primeiros autores? Nós temos o Rafael Leff, que ele escreve o livro Gravidez, a História Interior. Nós temos também a Raquel Soifer, que ela escreve o livro Psicologia da Gravidez, Parto e Puerpério, tá? Nós temos a própria brasileira Maria Tereza Maldonado, que vai escrever também um livro, Psicologia da Gravidez, Parto e Pós-Parto. Nós temos a Alessandra Piontelli, que vai escrever o livro De Feto a Criança, tá? Nós temos a Miriam Seger na França, que vai escrever 9 meses na vida da mulher, tá? Então, assim, nós vamos ter esses pioneiros, tá? Esses grandes nomes, eu sei que para muita gente aqui são nomes totalmente desconhecidos, né? Às vezes não consegue conhecer nenhum desses nomes que eu acabei de falar, mas o fato é que para quem estuda essa área, esses nomes são muito fortes, tá? Teve a Mary Langer, né, escrevendo Maternidade e Sexo, tá? Então, são alguns nomes clássicos para quem estuda essa área da psicologia da maternidade. No entanto,
Todos esses nomes que eu estou falando aqui e livros que eu estou falando aqui para vocês foram escritos por psicanalistas, tá? Então, nessa época, a gente nem chamava de psicologia perinatal, mas percebe que ela nasce da psicanálise? Percebe que a gente tem o Winnicott, que a gente tem Melanie Klein, e depois esses outros nomes que talvez possa parecer estranho para você, mas são os primeiros, os pioneiros a dissertar sobre gravidez, parto e pós-parto. Tá? E eles vão escrever sobre gravidez, parto e pós-parto, sobre o olhar, né? Sobre a ótica, então, da psicanálise. E aí, vamos vir para o Brasil. O Brasil, então, tem na a tradução desses livros, tá? O único que foi escrito em português foi pela brasileira Maria Tereza Maldonado, mas todos os outros, eles estavam em espanhol, estavam em francês, tá? Mas foram traduzidos para o português. Então, nós começamos, os brasileiros, ter acesso a esse material. E aí a gente começa a estudar esse material. E aí, que nome que a gente dá para essa área, né? Quando a gente começa a pegar esses materiais? Psicologia da maternidade, psicologia da gravidez, parto e puerpério. Chegamos a ter nomes como psicologia do ciclo gravídico puerperal, né? Um nome mais difícil aí de lembrar e falar. Tá? Nós tivemos também uma outra brasileira que estudou também esses fenômenos e deu um nome de psicologia obstétrica, que é um termo utilizado até hoje, tá? Então, foi chamado de psicologia obstétrica também. E aí, até mais ou menos o ano de 2007, ficou esse limbo aí, né, de nomes, né? Vamos chamar de psicologia da gravidez parto puerpério, vamos chamar de ciclo gravídico puerperal, vamos chamar de psicologia da maternidade, vamos chamar de psicologia obstétrica. Então, ficou mais ou menos assim, até 2007. Chega no ano de 2007, os psicólogos dentro e fora do Brasil começam a utilizar o termo psicologia perinatal. E esses psicólogos que começaram a utilizar o termo psicologia perinatal ainda no ano de 2007, 99% psicanalistas. Os primeiros cursos a formar psicólogos perinatal, psicólogo obstétrico, psicólogo da maternidade, psicólogo da gravidez, parto puerpério no país era sobre o olhar da psicanálise. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Que a psicanálise, então, é a melhor abordagem para trabalhar com a psicologia perinatal? Não, não é isso que eu quero dizer para vocês. Eu estou contando a história para vocês, tá? Então, a história, ela mostra para gente esse percurso. Ela nasce da psicologia psicanalítica, tá? Ela nasce da psicanálise. Mas percebam que existe desde o Winnicott, Melanie Klein, na década de 70, começam a aparecer os primeiros livros. No ano de 2007, começa a ter esse nome, se alastrar esse nome. Começam a existir os primeiros cursos ainda na década de 80, mas todos esses cursos até 2010, mais ou menos, todos voltados para a psicanálise. Então, a gente acabou construindo uma crença, acabou construindo uma ideia de que psicologia perinatal é uma abordagem, digamos assim, uma abordagem não, também não é técnica, né? É uma área da psicanálise, tá bom? Então, assim, ficou essa crença, essa falsa ideia, esse mito de que psicologia perinatal é coisa de psicanalista. Que só estuda psicologia perinatal quem é psicanalista, tá? Mas o fato é que a partir, então, do ano de 2010, tá? Outros profissionais de outras abordagens começaram a ter contato com informações relacionadas à psicologia perinatal, tá? E aí, então, esses outros profissionais que começaram a ter acesso, inclusive a essa literatura da psicanálise, a esses conhecimentos, a esses cursos, eles começaram a perceber, né,
que eles poderiam também trabalhar com a psicologia perinatal dentro da sua própria abordagem, tá? Isso assim, gente, ó, foi muito pouco, tá? Esses psicólogos. Imaginem que o grosso, a maioria ainda era de psicanalistas. Isso falando de 2010, tá? 10 anos atrás, aqui pertinho da gente. Então, o grosso em 2010 ainda era de psicanalistas. Mas, né, eu já estava indo para alguns congressos nessa época, porque eu vou a congressos, né, dessa área desde 2002, né? Então, em 2010, eu já estava há 8 anos indo a congressos, estudando essa área. E aí, eu comecei a ver um fenômeno muito legal a partir do ano de 2010, que nas palestras que eu ia assistir dentro dos congressos, sempre aparecia alguém de uma abordagem que não era da psicanálise para falar de algo da psicologia perinatal. Então, alguém da TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, alguém da sistêmica, né, alguém da fenomenológica, e isso eu achava o máximo. Eu, às vezes, até tentava entrar em contato com essas pessoas, né, mas infelizmente eu não tive retorno naquela época dessas pessoas por um motivo ou outro. Então, eu comecei a perceber isso só a partir de 2010. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, né? Qual que é a melhor abordagem psicológica para trabalhar com a psicologia perinatal? Nós fomos aqui traçando todo um panorama histórico, fui contando para vocês, tintim por tintim, desde o Winnicott, né, desde Melanie Klein, e chegamos em 2010. Então, o que a gente tinha em 2010, o fato era, eu não quero trabalhar com a psicologia perinatal porque é para psicanalistas, né, e eu não sou psicanalista, eu sou comportamental, né, eu sou behavior. Né? Não, eu sou fenomenológica, eu sou sistêmica, eu sou TCC, eu sou da psicologia social e por aí vai. Aí, então, essa realidade começa a ter uma pequena mudança a partir de 2010, né? A partir de 2010, os congressos começam a apresentar aí profissionais de outras abordagens para além da psicanálise, né? E aí, pessoal, eu monto o Mater Online no ano de 2018, tá? Então, passou 2010, em 2018 eu decido democratizar a psicologia perinatal. Por que eu decido isso? Porque eu percebi que até o ano de 2018, a psicologia perinatal, ela pertencia a um número muito restrito de psicólogos, menos de 1%, na realidade, menos de 0,1%, tá? Não é 1%, não, menos de 0,1%, menos do que 1%, tá? Tinham conhecimento que essa área existia, tá? Raros. Aqueles que sabiam que essa área existia e queriam ser psicólogos, não tinham a possibilidade, antes de 2018, na maioria do território nacional brasileiro, não tinham possibilidade de fazer curso de psicologia perinatal. Porque o curso ele se centrava na cidade de São Paulo, então as pessoas do Brasil inteiro tinham que vir até a cidade de São Paulo para fazer o curso, né? E era um curso ministrado por psicanalistas. Então, era para psicanalistas. Então, não era democratizado esse conhecimento, no sentido de que era restrito para um grupo que tinha condições de pagar o curso, que já era caro, mais transporte, mais estadia, mais alimentação, mais material e mais tinha que ser psicanalista, né, para conseguir entender as coisas e tudo mais. Então, assim, eu senti a necessidade de poder levar a informação da psicologia perinatal de uma forma online, onde as pessoas do Brasil inteiro pudessem ter acesso, até mesmo naquelas cidades, né? Aquelas cidades que, tipo, meu Deus, é muito longe, não tem como a pessoa ir para São Paulo e tal, é muito difícil, porque até chegar no aeroporto tem que pegar uma estrada toda esburacada, não sei, tem muita dificuldade, né? Então, eu pensei, eu consigo atingir agora essas pessoas, né, levando essa informação, e mais ainda, eu quero levar uma informação neutra,
para que eu possa formar psicólogos perinatais, não só psicanalistas, mas de qualquer abordagem, tá? Então, qualquer psicólogo que queira estudar psicologia perinatal, ele possa fazer. Então, teria que ser um curso que eu não falaria uma linguagem psicanalítica, como os cursos que existiam na época, tá? Então, daí nasce o Mater Online, para democratizar, para permitir que as pessoas não precisassem mais pegar avião, ônibus, hospedagem, levar bebê junto, sei lá, né? Essas coisas todas. Então, foi assim que eu pensei. E aí, de 2018 em diante, aconteceu um fenômeno incrível, tá? Hoje, no Mater Online, nós temos mais de 20 abordagens diferentes dos nossos alunos. Então, aquela ideia de que psicologia perinatal é para psicanalistas caiu por terra. Não existe mais isso, não existe mais isso. Então, dizer que a psicologia perinatal para psicanalista não é mais verdade, isso não é mais uma realidade. Eu tenho muito mais do que 600 alunos nesse momento matriculados no meu curso, tá? Vários, já formei vários já receberam diploma, certificado, já estão atuando. Nesse momento, matriculados no meu curso, eu tenho mais de 600 alunos. E aí eu perguntei para eles, né, qual que é a sua abordagem. Pessoal, eu encontrei um ecletismo enorme de abordagens científicas. Então, hoje, a psicologia perinatal, ela é para cognitivo-comportamental, para psicanalistas, para junguiano, para rogeriano, para fenomenológico, para todas as abordagens. Tem aluno lá de abordagens que eu nunca ouvi falar. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar uma abordagem chamada Pilkler. Eu não conhecia. Então, tinha uma aluna lá que escreveu que ela é dessa abordagem, né? Tem a abordagem centrada na pessoa, psicodrama, pessoal da psicologia social. É muita abordagem, gente, mas é haitiana, é muita abordagem mesmo. Eu identifiquei mais de 20 abordagens diferentes. Então, o que está acontecendo, né? Como vocês sabem bem, a psicologia perinatal é muito recente, é muito nova e nós estamos em movimento, nós estamos em construção, tá? Isso significa, então, que não existe uma melhor abordagem para trabalhar com a psicologia perinatal. Não existe. O que existe ela nasceu lá da psicanálise, passou muito tempo nas mãos de psicanalistas. Os primeiros livros e os primeiros cursos foram ofertados por psicanalistas para psicanalistas. Mas hoje a realidade não é mais essa, tá? Hoje a gente tem cada vez mais pessoas de várias abordagens atuando nessa área, tá? E olha só, né? Às vezes as pessoas falam assim: mas é difícil encontrar material, né, para estudar. Eu sou da comportamental e tá difícil encontrar material para estudar psicologia perinatal. Tá difícil material porque as pessoas elas têm o costume de buscar livro, né? E livro não é a melhor referência científica, né? E existe uma crença, mesmo na academia, mesmo em pessoas formadas, graduadas, de que o livro é o suprassumo da coisa, e não é. O suprassumo da coisa é artigo científico. Os artigos científicos, eles têm um peso de cientificidade muito maior do que os livros, até por conta da dificuldade de você publicar, os pareceristas, uma série de coisas. Então, hoje tem muito artigo publicado nas mais diferentes abordagens. Então, se você é da comportamental, você vai encontrar material dentro da psicologia perinatal, não utilizando esse nome, mas falando sobre relação mãe-bebê, falando sobre muitas coisas de saúde mental materna e tudo mais, numa linguagem comportamental, tá? Temos aí, por exemplo, a professora Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues, que é uma psicóloga comportamental maravilhosa e que publica muita coisa para quem quer trabalhar com a psicologia perinatal. Ela não chama essa área de psicologia perinatal, ela chama de desenvolvimento humano, mas
que tem o nome, o que interessa é o conteúdo, e aquele conteúdo é o que a gente precisa para atuar, tá? Temos também o César Augusto Pitinini, um incrível nome, um cientista de ponta, de primeira, aqui no Brasil. Não tem ninguém que produza mais conteúdos científicos nessa área do que o César Augusto Pitinini, por exemplo. E ele é muito parceiro da Patrícia Alvarenga, lá da Bahia, tá? Da Federal da Bahia. Então, ele é muito... E a Patrícia Alvarenga, ela é comportamental também. Então, assim, gente, tem material sim, tá? Está sendo produzido sim. Então, se você, independente da abordagem que você é, qualquer que for a sua abordagem, sim, você pode ser psicólogo perinatal, sim, ok? Então, não vai existir a melhor abordagem. O que existe, né, que é um ponto de investigação importante para qualquer abordagem, é a relação com a própria mãe ou com as principais figuras de apego. Isso é importante. A psicanálise, ela faz isso muito bem. Porque a psicanálise, ela trabalha com o passado do sujeito, com os traumas do sujeito, com as relações familiares do sujeito, né? Então, ela faz isso muito bem, tá? Mas, independente de qual é a sua abordagem, se a sua abordagem é sistêmica, se é fenomenológica, se é cognitivo-comportamental, se é comportamental, o que eu recomendo? O que eu recomendo? Para quem vai trabalhar com a psicologia perinatal, independente da abordagem que for, precisa investigar a relação daquela gestante ou daquela mulher no pós-parto com a própria mãe ou com as principais figuras dela de apego. Às vezes a mãe morreu, ela foi morar com a avó, foi morar com o pai, às vezes é alguém adotado, tá bom? Tudo isso vai fazer parte da história da pessoa e, independentemente de qual é a sua abordagem, você precisa ter essa informação. Porque uma coisa é certa, tá? Nós, psicólogos perinatais, de todas as abordagens, já percebemos que quando existe alguma queixa psicológica nesse período perinatal, a origem, né, tá lá nessa relação com a mãe ou com as suas principais figuras de apego, tá? Então, não é a abordagem, tá? Por que a gente tem que estudar isso, né? Essas figuras de apego dentro da psicologia perinatal, que isso vai fazer toda a diferença, né? Na hora que a gente estiver fazendo toda uma avaliação da gestação, parto e pós-parto, dos eventos psicológicos que estão acontecendo, né? Porque isso vai fazer toda a diferença a gente conhecer essa história, é que algumas pessoas ainda se apegam, né? E acham que é para psicanálise. E não é. Eu repito aqui, não é. Independente de qual abordagem você for. É isso que você precisa identificar, tá? E aí você vai usar todas as técnicas que você tem acesso, aquelas que você aprendeu dentro da sua abordagem. Aí você pode aplicar. Mas a investigação principal é dessa relação daquela pessoa, né, com a queixa psicológica, né, e a relação que ela tinha com as suas principais figuras de apego, tá? Então, importante dizer isso para vocês, né? Espero que esteja fazendo sentido, que vocês estejam gostando de saber isso, né? Que é uma ótima notícia para quem é da psicanálise, é uma ótima notícia para quem é junguiano, para quem é reichiano, para quem é fenomenológico, para quem é existencial, para quem é humanista, e aí vai, né? Eu acredito que essa é uma excelente notícia, porque muitas pessoas falam, Rafael, eu gostaria muito de ser psicóloga perinatal, mas eu não sou psicanalista. Aí eu tenho que dizer para a pessoa, filho, filha, você não precisa ser psicanalista para você ser um psicólogo perinatal de forma nenhuma, né? Então, isso é muito importante, né? Tá dizendo aqui para vocês, tá? Outra coisa que é muito importante dizer aqui para vocês é que, assim, as pessoas sempre me perguntam qual é a sua abordagem. E quando as pessoas me perguntam qual é a sua abordagem, eu não gosto de falar, porque o que eu entendo é que a pessoa tá perguntando assim, qual é a sua abordagem? Porque eu quero ver se a sua abordagem é a mesma que a minha, porque eu quero fazer um curso de psicologia perinatal e estou na dúvida se eu faço o seu ou não. Dependendo do que você me falar, qual que é a sua abordagem, eu verifico se for igual a mim, eu faço o seu curso. Agora, se você falar que é uma outra abordagem que não é a minha, eu não faço o seu curso, porque você vai ensinar as coisas
de acordo com a sua abordagem. Então, por isso que eu não falo qual é a minha abordagem, mas como agora você esteve comigo em toda essa live, né? Então, agora eu vou te revelar qual é a minha abordagem, te contando, então, a minha história, porque agora você consegue perceber, né? Que para ser psicólogo perinatal, você não precisa ter não precisa acreditar que é uma abordagem, né? Que a gente aprende essas coisas. Então, assim, primeiro, é importante você saber que eu não sou psicóloga clínica, eu sou professora. E desde que eu me formei na graduação, eu já entrei no mestrado e já comecei a dar aulas em faculdade. Então, eu dei aula em várias faculdades e eu não precisava ser psicóloga clínica, porque a minha maior renda, todo o meu investimento de trabalho era para a academia, tá bom? Desta forma, quando a gente tem atendimentos clínicos, quando a gente atende na clínica, a gente precisa ter uma abordagem de base, tá? Quando a gente atende na clínica. Agora, quando você é professor, você não precisa ter uma abordagem de base, porque você não dá a sua aula baseada numa abordagem, você dá a sua aula ensinando as pessoas aquilo que elas precisam saber, tá? Então, eu vou dar aula de psicologia do desenvolvimento. Então, eu vou dar aula de psicologia do desenvolvimento, levando em consideração que ali eu vou formar alunos que vão ser das mais variadas abordagens. Então, eu não vou ensinar desenvolvimento para essa pessoa baseado na psicologia comportamental. Não vou ensinar desenvolvimento para essa pessoa baseado na sistêmica. Não vou ensinar desenvolvimento para essa pessoa baseado na psicanálise, tá? Não, eu tenho que percorrer, inclusive, todas essas abordagens enquanto eu estou dando aula. Porque aquele meu aluno, ele precisa saber sobre psicologia do desenvolvimento. Agora, quando ele escolher a abordagem dele, ele vai pegar esse conhecimento que ele aprendeu em psicologia do desenvolvimento e vai encaixar dentro da abordagem dele. Mas não sou eu que vou fazer a formação dele ficar falha. Porque eu acho que é muito falho quando o professor ele ensina uma matéria neutra, como psicologia do desenvolvimento, baseada em uma abordagem. A não ser que, né, algumas faculdades fazem assim: psicologia do desenvolvimento para abordagem psicanalítica, psicologia do desenvolvimento para abordagem comportamental, por exemplo. Eu já dei aula em uma faculdade que era dessa forma, né? Era separado. Aí, tudo bem, faz sentido. Só que ainda assim, o aluno, ele está aprendendo de cada uma das abordagens da psicologia do desenvolvimento. Mas, na maioria das universidades, uma aula como essa é ministrada por um semestre por um professor. Então, eu acredito, né? Eu tenho comigo, na minha ética, na minha moral, eu acredito que eu devo ensinar para o aluno, independente da abordagem que ele vai escolher para a vida dele. Eu quero que ele saiba de psicologia do desenvolvimento. E era assim que eu fiz. E todas as minhas disciplinas que não eram, né, voltadas para uma abordagem, eu sempre fiz questão de deixar bem aberto, né? Eu ensinava a ciência por detrás das coisas para que aquela pessoa pudesse ter o conhecimento científico e depois interpretar dentro da sua abordagem, tá? E aí, como eu fui professora universitária também, tem algumas coisas interessantes. Eu me formei na Unesp de Bauru. E na época em que eu me formei na Unesp de Bauru, mais de 70% dos meus professores eram comportamentais. Então, e não importasse a aula que eles davam, eles enfiavam a bendita psicologia comportamental ali. Então, eu saí dali, tipo, PhD em psicologia comportamental. Eu não precisava gastar dinheiro para fazer uma especialização em psicologia comportamental, porque eu passei todos os meus anos da graduação aprendendo todas as disciplinas na psicologia comportamental, tá? Não era só a disciplina psicologia comportamental, não era todas, inclusive psicologia do desenvolvimento, psicologia do luto, tudo era na comportamental. Então, eu saí dali sabendo muito bem psicologia comportamental, mas eu não fui atraída por essa abordagem para poder
me aprofundar ou falar, olha, eu quero trabalhar com essa abordagem. O que aconteceu durante a minha graduação? Eu fui entrando em contato com todos os materiais de psicologia da gravidez, parto e pós-parto, porque era o que eu queria estudar, né? E como eu fui me envolvendo com esses materiais, lembrando que na minha época eu estudei até 2008, tá, gente? Então, lembrando que na minha época, até 2008, todas as publicações eram voltadas para a psicanálise. Então, como eu queria trabalhar dentro dessa área como psicóloga perinatal, eu me afeiçoei à psicanálise, tá? Me afeiçoei, por quê? Olha, já que eu vou trabalhar nessa área e todos os livros que eu estou encontrando, todos os cursos que eu estou fazendo, todos os eventos que eu vou, a linguagem é psicanalítica, então eu, né, preciso entender melhor de psicanálise para eu poder atuar nessa área. Mas lembrem-se, eu era graduanda, tá? Eu não era uma psicóloga, não era a Rafaela Esquiava ainda. Eu era aluna ali, então eu tinha essa percepção e essa ideia, tá? Aí a vida foi me mostrando outras coisas, então eu ficava assim comigo. Bom, os meus professores são da psicologia comportamental, e se eu vou ter que estudar, né, a psicologia da gravidez, parto e puerpério com o olhar da psicanálise, eu preciso me aprofundar nisso. E fui atrás de cursos, investi e tudo mais, para eu poder entender melhor sobre a psicanálise, já que isso era falho lá na minha graduação. Então, eu passei a dominar a psicanálise também, estudando, né, fazendo cursos de formação nessa área, ainda durante a minha graduação, tá? Aqui na minha cidade tinha um instituto de psicanálise e eu fui fazendo os cursos lá de final de semana. Então, eu já tinha conhecimento de duas abordagens, a comportamental e a psicanálise, tá? Mas se eu tivesse que atender um cliente na clínica, eu ia dar preferência para atender na psicanálise. Aí, pessoal, eu comecei a ser professora universitária, comecei a criar essas habilidades de falar de forma científica e não de acordo com uma determinada abordagem, né? Porque eu me senti incomodada durante a minha graduação de ter aprendido várias disciplinas, né, voltadas para uma abordagem, uma única abordagem, psicologia do luto, por exemplo, né? Poderia ter ensinado sobre luto, e não luto dentro da abordagem comportamental. Então, como essas coisas mexeram comigo, eu pensei a mesma coisa, eu não quero oferecer isso para os meus alunos. Então, eu vou ter uma linguagem diferente com eles, uma linguagem mais neutra, mais científica, para que cada um possa encaixar dentro da abordagem que gosta mais, tá? E foi assim que eu fui fazendo. Mas também, o universo me presenteou com algumas aulas que eu tive que dar também. Eu era professora da disciplina de fenomenologia, tá? E da disciplina de sistêmica. Então, quer dizer, eu tive que aprender profundamente sobre a fenomenologia e tive que aprender profundamente sobre sistêmica, a tal ponto que os meus alunos achavam que eu era daquela abordagem. Então, no comentário dos corredores, ou quando chegava algum tipo de fofoca deles para mim, a ideia que eles passavam é que eles acreditavam que a minha abordagem era aquela, que eu era sistêmica, e na outra faculdade que eu dava fenomenológica, eles acreditavam que eu era da fenomenológica. Então, quando às vezes um aluno conhecia o outro de uma faculdade, eles ficavam até perdidos. E aí eles vinham perguntar para mim, né, o que eu era de verdade. E aí eu explicava exatamente o que eu estou explicando para vocês. Eu sou professora e a minha missão é ensinar o aluno, é facilitar para que o aluno entenda. Então, se eu estou dando aula de fenomenológica, naquele momento eu sou fenomenológica. Se eu estou dando aula de sistêmica, naquele momento eu sou sistêmica. Eu não vou ficar dando aula de uma abordagem falando, mas a outra é melhor. Não, se é me dada essa missão, eu vou cumprir essa missão da melhor forma possível. Então, quer dizer, o universo me deu a possibilidade de conhecer a comportamental a fundo, a psicanálise a fundo, a fenomenológica a fundo, a sistêmica a fundo. E também essa postura de neutralidade para ensinar, tá? Desta forma, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: qual é a minha abordagem? Eu não tenho uma abordagem de base e eu não ensino no meu curso nada baseado dentro de uma abordagem. Quando eu atendo na clínica, eu prefiro utilizar, né,
o pouco do conhecimento que eu tenho da psicanálise, tá? Como eu me afeiçoei um pouco mais por ela, então eu trabalho um pouco mais com ela na clínica, que hoje eu também não atendo mais na clínica, até por conta do Mater Online, que eu não consigo mais dedicar tempo para outras atividades, né? A minha prioridade acaba sendo realmente aqui o Mater Online. Desta forma, né? Eu dei aula também de psicologia social, né? Então, tive que me aprofundar bastante também em psicologia social aí, uma outra abordagem. Quer dizer, como a natureza, o universo, né? A natureza não, como o universo me presenteou com tudo isso, né? Eu podendo ser uma professora universitária, eu tendo toda essa história, né? Conhecendo essas diversas abordagens, é que o meu curso de psicologia perinatal e da parentalidade não é voltado para uma abordagem. Então, se você está com medo de fazer inscrição nesse curso, achando que, olha, a Rafaela é da abordagem XYZ, né? Então, ela vai ensinar as coisas de acordo com essa abordagem. Eu quero que você saiba que não é assim que funciona. Os meus alunos que estão aqui presentes também podem confirmar isso, por favor, né? Se puderem confirmar também, claro, né? Então, assim, a ideia que eu tenho aqui para passar para vocês é que não existe a melhor abordagem para trabalhar com psicologia perinatal. A melhor abordagem é a sua. A sua. Então, independente de qual é a sua abordagem, ela é a melhor para se trabalhar com a psicologia perinatal, tá? Não vai existir nenhuma, nem mais, nem menos. A sua abordagem, ela é perfeita para você trabalhar com ela na psicologia perinatal. Se você tem algum medo que o nosso curso foque em alguma abordagem, não precisa. Nós temos professores que vão ser psicanalistas, temos professores que são da cognitivo-comportamental, nós temos professores junguiano, tá? Então, nós temos professores das mais diferentes abordagens também. Nós temos 18 módulos. E, pelo menos, as minhas aulas, eu não foco em nenhuma abordagem. Dentro das minhas aulas, eu foco num conhecimento científico sendo passado para você com qualidade, para que você possa compreender dentro da sua abordagem, né, essas informações, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. A minha abordagem, então, é eclética. Eu sou um pouco de cada coisa. Inclusive, eu supervisiono casos, né? Dentro do Mater Online, os alunos que já estão atendendo casos em psicologia perinatal, eles têm direito à supervisão, e dentro dessa supervisão, eu faço a supervisão com eles dessa mesma forma. E todo mundo ali, cada um é de uma abordagem diferente. Eu tenho Reich, eu tenho Freud, eu tenho Skinner, eu tenho Bandura, eu tenho Moreno, eu tenho todo mundo ali envolvido na mesma sala. Cada um trazendo o seu caso, eu analiso o caso e passo para eles as informações para que eles possam levar. E em nenhum momento eu falo com eles, né, de acordo com uma abordagem, né? Mas como eu tenho essa habilidade e esse trânsito, então às vezes eu até pergunto, qual que é a sua abordagem? Aí a pessoa fala. E aí, se eu sei técnicas e informações para ajudar ainda a melhorar isso, eu ainda faço isso. Então tem gente que, né, eu consigo ainda falar dentro da abordagem da pessoa porque ela pediu, porque eu tenho toda essa habilidade, toda essa história que o universo já foi me preparando para que você pudesse ter a melhor educação, né? Eu fui usada aí pelo universo e agradeço a ele, né, por ser esse instrumento para que eu possa levar informação para você, que antes seria difícil, hoje se torna algo muito mais fácil, muito mais acessível para você, tá bom? A Dani Linhares aqui falando, a supervisão é perfeita, a Rafa sempre pergunta antes de orientar qual é a abordagem da aluna e orienta todas com neutralidade, maravilhoso. Show, pessoal! Fico muito feliz, então, com a live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui, realmente, nesse canal, e que vocês tenham, de fato, conseguido compreender, então, que não existe a melhor abordagem para trabalhar com a psicologia perinatal. A melhor abordagem é a sua, ok? Beijo para todo mundo!